Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula da Semana da Mente Poliglota, que é uma semana de imersão no estudo de línguas estrangeiras, que vai fazer com que você aprenda uma língua de uma maneira muito mais leve, rápida e fácil. Essa é a terceira aula e a gente vai ver hoje uma aula prática de inglês, onde a gente vai usar as técnicas que a gente aprendeu para colocar isso em prática e aprender estruturas complexas, mesmo que você nunca tenha visto inglês ou se você já viu e tem um conhecimento básico de inglês. Essa aula é para os dois tipos de pessoa. Eu vou pedir uma coisa, se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, pausa esse vídeo aqui rapidinho, volta e assiste as duas aulas, porque o conteúdo que a gente vai abordar aqui é a prática do que a gente discutiu nas duas primeiras aulas. Então, se você não tiver esse conhecimento, você não consegue aproveitar de maneira plena essa aula de hoje, ok? Nós vamos te colocar no caminho certo para você aprender inglês de maneira rápida e automática. Ao fim dessa aula, você já vai começar a colher os resultados do que você está plantando. Então, eu quero que você preste muita atenção na aula de hoje, elimine qualquer foco de distração. Então, deixa seu celular em outro ambiente, desliga as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e já avisa o pessoal da sua casa que você vai fazer uma aula prática, então você não pode ser interrompido. Eu também recomendo o uso de fones, porque a gente vai ter uma aula com áudio hoje e é muito mais fácil você pegar as nuances do inglês e qualquer outro idioma. Se você tiver com fone, você presta muito mais atenção, tá certo? Então elimina todas as distrações e agora é mão na massa. Eu vou te explicar como é que a gente vai fazer. Então vamos lá, eu tenho separado aqui um áudio de nativos falando inglês e a gente vai ouvir ele duas vezes. E eu quero que você feche o olho e tente pegar o maior número de palavras que você conseguir. Se você não sabe nada, simplesmente fecha o olho e fica prestando atenção nos sons que o inglês tem que nós não temos no português. Então simplesmente fecha o olho e tenta ver isso. Mas uma coisa que eu quero te lembrar é que isso aqui não é um teste. Então eu não vou te cobrar no final disso daqui. O objetivo disso daqui é você entender o que está sendo dito ao final dessa aula, tá certo? Então, ouve esse áudio e eu quero que depois de ouvir esse áudio você pense em um número de compreensão. Então, fecha o seu olho, ouve o áudio, aí você pega mais ou menos o contexto, as palavras que estão sendo ditas e você chega num número. Guarda esse número de 0 a 100%, porque no final da aula eu vou fazer essa mesma pergunta para você e você vai ver o resultado enorme que você atingiu. Você vai ser capaz de entender muito mais. Então vamos lá ouvir esse diálogo. Are we going to have some dinner tonight? What are you planning on making? I'm not cooking dinner. The only way you're eating tonight is if you cook. I'm not sure what to cook for dinner. I don't know. What do you want to eat? I have a taste for some chicken and potatoes. That sounds delicious. So are you planning on cooking it? I already told you that I'm not cooking tonight. I'll cook dinner. I already know. Start cooking. Are we going to have some dinner tonight? What are you planning on making? I'm not cooking dinner. The only way you're eating tonight is if you cook. I'm not sure what to cook for dinner. I don't know. What do you want to eat? I have a taste for some chicken and potatoes. That sounds delicious. So are you planning on cooking it? I already told you that I'm not cooking tonight. I'll cook dinner. I already know. Start cooking. Então agora que a gente ouviu esse diálogo duas vezes, a gente vai partir de fato para a aula prática e eu vou te explicar cada um dos conceitos que foram colocados aqui de uma maneira leve e natural, sem aquele negócio robótico que a gente tem, principalmente em aula de idioma, numa escola tradicional, tá bom? Então, lembra daquele número que você precisa pensar de quanto que você entendeu. Se você não entendeu nada, pode ficar tranquilo, fica suave, que no final dessa aula você vai ser capaz de entender, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês, esse é o nosso ambiente dessa aula aqui. Aqui eu vou ter o diálogo que foi dito, certo? Aqui à esquerda. Eu estou no vídeo aqui nessa parte que vocês estão vendo e acima de mim tem a nossa lousa. Então aqui ó, eu sou capaz de escrever exemplos. Eu consigo escrever o que eu quiser aqui, tá certo? Então é assim que vai funcionar. Vamos pegar essa primeira frase aqui, ó. Are we going to have dinner tonight? E aí eu vou explicar para você alguns conceitos em inglês aqui, ó. Are we? We significa nós e are significa somos. Nesse caso aqui, are we ele está invertido porque
é uma pergunta. Então, seria como se fosse, vou colocar entre aspas aqui, ó, vamos, nós, pergunta, nós vamos. Are we é nós vamos, mas pergunta, certo? Going to significa ir, mas nesse caso ele está querendo falar de futuro. Going to, ele está querendo colocar alguma ação no futuro. Então, are we significa nós vamos, going to significa o futuro, e aí depois a gente vai para a próxima, aqui ó, eu vou só escrever futuro para a gente ir para a próxima estrutura, que é have dinner. Have é ter, to have, é o verbo ter. Dinner significa jantar. E por último, tonight significa essa noite. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, isso daqui fica: nós vamos ter jantar hoje à noite. Só que o que eu quero que você extraia disso? Você nunca pode traduzir palavra por palavra igual eu estou fazendo aqui. Você tem que pegar o sentido geral da frase. E uma coisa que eu demorei muito para aprender e que eu quero que você aprenda agora, esse é o maior aprendizado dessa terceira aula, que é a aula prática aqui da Semana da Mente Poliglota, não foca nos porquês. Você não precisa saber o motivo de tudo. Você simplesmente precisa entender o que está sendo dito. Se eu falar para você que are we going to have dinner tonight, significa, esse é o resultado da frase aqui, ó. Are we going to have dinner tonight? É igual a nós vamos jantar hoje. Nós vamos jantar hoje. Seria hoje à noite, só que ninguém fala essa noite, nós vamos jantar essa noite. A gente fala, a gente vai jantar hoje? Porque jantar para nós está ligado à noite. Então, are we going to have dinner tonight? Nós vamos jantar hoje. Se você entender isso que eu estou te explicando, que você não precisa saber cada uma das nuances do inglês, você se destrava de uma maneira que você pode aprender mais rápido. Então aceita isso e essas estruturas vão fazer sentido ao longo do seu aprendizado, tá? Mas no começo é isso que a gente vai fazer. Are we going to have dinner tonight? Nós vamos jantar hoje, ok? Certo. Vamos para a segunda aqui, ó. What are you planning on making? What significa o quê? Are you é a mesma coisa. Veja, se eu falei que are we é nós vamos, se eu falar are you, you significa você. Então, are you é você vai, mas no futuro. What are you? O que você vai? Entendeu? Planning. Plan é uma palavra parecida no português, seria planejar. E eu vou pular o one e vou para o making. Making, to make, é fazer. What are you planning on making? Quando eu falo isso, o que você está planejando em fazer? Na verdade, o que ele quer dizer com isso é o que você está pensando em fazer. O que você está pensando em fazer? Só que ele não colocou dessa forma porque em inglês não fala dessa forma. Ele falou, what are you planning on making? Esse on é simplesmente uma partícula que vai dar sentido à frase. Você não precisa focar muito nisso aqui. Mesma coisa da primeira frase. Não foca muito nos porquês. Você tem que entender a frase como um todo. Então, what are you planning on making? O que você pensou em fazer? Certo? Agora, vamos para a próxima frase. I'm not cooking dinner. I'm not cooking dinner. Esse I'm, esse apóstrofe aqui, ó, significa I am, é uma contração. Da mesma forma que a gente tem em português de mais a que vira da, eles têm o I e o am, que significa eu sou. Vou escrever aqui, ó. I am é eu sou ou eu estou, porque no inglês ser estar é o mesmo verbo, verbo to be. I am vira I'm. I'm, com essa pronúncia. I'm not cooking dinner. I'm not cooking dinner, quando você fala rápido. Então, not é a negação. I'm not é eu não sou, eu não estou. Cooking dinner, to cook, significa cozinhar. Então, I'm not cooking, eu não vou cozinhar.
Por que ele fala I am not? Eu não sou cozinhando. É assim que é o inglês. Você tem que simplesmente entender que é dessa forma. I'm not cooking significa uma ação que ele está fazendo. I'm not cooking dinner. Entendeu? Eu não vou cozinhar a janta. É isso que ele quer dizer. Dinner, você já sabe, que eu expliquei na frase anterior. Janta, certo? I'm not cooking dinner. Eu não vou cozinhar. Próxima frase aqui, ó. The only way. Esse the, que pronuncia com o TH, que é um fonema bem difícil para nós brasileiros, porque a gente não tem esse som no português. Como é que você faz? Põe a língua entre os dentes e deixa o som sair. The. Ele tem que vibrar um pouquinho o seu dente. The. The only way. Só que, óbvio, você não vai fazer isso. Você vai falar mais rápido. The only way. Você até pode falar the. The ou the. The only way. The é o ou a. Porque não existe gênero no inglês, tá? O ou a. Only significa única, único. Way, na verdade, significa caminho. Way significa caminho. The only way, o único caminho. Só que no inglês eles usam isso para a única maneira. Então, the only way, a única maneira. Your. Esse aqui é interessante, ó. Eu expliquei para você na segunda frase, are you é você está. Então, you are é você está, só que ao invés de colocar o are primeiro, are you, que é uma pergunta, a gente fala you are, que é sem ser a pergunta, uma afirmação. You are. You are. Contraído vira your. Your. You are vira your. Your é você está, você é. You're eating. To eat. Eating. É assim que fala. To eat é comer. You're eating. Você está comendo. Entendeu? You are eating. Você está comendo. Tonight, a gente já aprendeu. É esta noite. Então, se eu falar the only way you are eating, significa a única maneira que você vai comer. E aí, o tonight, hoje à noite. The only way you're eating tonight é a única maneira que você vai comer hoje. Is if you cook. Is é o verbo to be. Is é. Entendeu? É, porque é ser ou estar. If é o condicional no inglês. If é o se. É a partícula condicional. Se. You cook. A gente já aprendeu que cook é cozinhar. Então, vamos tentar entender a frase inteira. The only way, a única maneira, you're eating tonight, que você vai comer hoje, is if you cook. É se você cozinhar. The only way you're eating tonight is if you cook. A única maneira que você vai comer hoje é se você cozinhar. Deu para entender? Próxima frase aqui. I'm not sure what to cook for dinner. Então, I'm not sure. I'm, a gente já sabe que é I am, que significa eu estou. Not é a partícula negativa, então I'm not é eu não estou. Sure. Sure significa, vamos dizer, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, com certeza. Ou seguro. I'm not sure é eu não estou seguro, eu não tenho certeza. I'm not sure what to cook. What é o quê? To cook, cozinhar. I'm not sure what to cook. Não tenho certeza o que cozinhar. For dinner, a gente já sabe que é jantar. Jantar é dinner. Esse for é para. Então, for é para. I'm not sure what to cook for dinner. É não tenho certeza o que cozinhar para a janta. Deu para entender? Vamos para a próxima frase aqui, ó. I don't know. Toda vez que a gente tem um apóstrofo no inglês, isso quer dizer uma contração. A gente já viu algumas contrações aqui. Esse don't é do mais not. É a negação do verbo do. O not é a negação. O do é nesse caso aqui, ó,
é um verbo auxiliar. I do not know. Eu vou até escrever aqui, ó. Essa frase inteira é I do not know. O presente, no inglês, ele requer um verbo auxiliar, que é justamente o do. Pensa, a gente já sabe o que é I, a gente sabe o que é not, que é a negação. I not. I not é eu não, digamos. Isso não existe, mas eu estou te explicando assim, tá? To know. To know. O K não se pronuncia, tá? To know é saber. Só que no inglês a gente não pode falar I not know, porque se você falar isso, parece um índio. O nativo ele entende como se fosse um índio. Então, o inglês ele requer, já que você está usando um verbo no presente, ele requer nessa frase esse verbo auxiliar que é o do. Então, é I do not know. Esse do not é como se fosse uma coisa só. O do é sim um verbo auxiliar, mas é I, eu, do not é não, know, sei. I do not know. Eu não sei. Aí você junta com a contração. I don't know. I don't know. E veja essa pronúncia que eu estou fazendo. I don't know. Se eu falar pausadamente dessa forma, eu estou pronunciando o T. No dia a dia, na maneira corriqueira como a gente fala, o T não é pronunciado. Então é I don't know. Seria como se fosse, eu vou escrever assim, ó. I don't know. I don't know. Você pode até abreviar isso mais ainda, assim, um negócio mais avançado. I don't know. Eles até escrevem isso em mensagem de texto, tá? Então, I don't know. I don't know. É uma coisa mais rápida. A gente junta tudo e vira I don't know. Você pode e deve praticar. Pega esse som que eu acabei de falar, I don't know, e fica repetindo ele. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Com o tempo você vai solidificar esse conhecimento na sua cabeça de forma que essa pronúncia vai ser fácil para você. Essa é a grande diferença. Se eu te ensino usando um CDzinho de um curso tradicional que vai falar I do not know, você vai ser treinado para ouvir isso. Aqui não. Aqui você está ouvindo diálogo real que ele vai falar assim I don't know, what do you want to eat? Essa é a próxima frase, ó. E tem uma estrutura avançada de pronúncia também, ó. What a gente sabe o que é. O quê? Do you. É a mesma coisa, o verbo auxiliar. You a gente sabe que é você. You do é o verbo que só está acompanhando o you. You want é querer. What do you want? Significa o que você quer. Só aceita que precisa desse verbo auxiliar e é what do you want? To eat, a gente já viu que é comer. Então, what do you want to eat? Vira o que você quer comer. Mas a mesma coisa que eu expliquei no começo da frase, é uma frase de meia dúzia de palavras, mas ela contém estrutura complexa de pronúncia. E eu estou te explicando aqui a maneira como os nativos falam. Ninguém vai falar what do you want to eat? Da mesma forma que a gente faz em português, a gente contrai, a gente junta todas as palavras. Então, what do you want to eat vira what do you want to eat? 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 Seria como se fosse what you want to eat. What do you want to eat? Esse want, mas want to vira wanna. Wanna. Isso é até escrito. As pessoas mandam mensagem de texto assim. Não é gramaticalmente correta, mas want e to, que é querer, vira wanna. Então, what do you wanna eat? What do you wanna eat? Vira um negócio mais rápido, mais dinâmico, entendeu? Então, essa frase, veja só. I don't know. What do you wanna eat? É isso aqui. A próxima, aí eu quero que você volte naquele conceito e não vire aquele bitolado por saber tudo. Não precisa saber tudo. I have. A gente já viu que have é ter. Eu tenho. I have, eu tenho. I have a taste. Taste é mais ou menos gosto. I have a taste, eu tenho um gosto. Veja só. For some chicken and potatoes. For, a gente já viu que é para. Chicken é frango. Potatoes, potatoes, veja a pronúncia. Potatoes, batata. Esse some, toda vez que a gente tem alguma coisa que é palpável, dá para pegar, eu nunca vou falar assim, I want chicken. Você sempre vai falar I want some chicken, que é some é algum, some, algum.
No inglês eles falam assim, no português a gente não fala. Então eu estou te explicando isso, toda vez que você for falar alguma coisa dessa forma, você vai colocar o some. I want some chicken, I want some potatoes, I want some water, water é água, I want some coke. Você sempre vai falar assim, coke é Coca-Cola. Então veja só, ele colocou I have a taste for some chicken and potatoes. Ao pé da letra isso viraria eu tenho um gosto por alguns frangos e batatas. Só que o que ele quer dizer aqui? Ó? I have a taste significa eu gostaria, me agradaria. Eu comeria com, assim, é o que eu comeria. É isso que ele está tentando dizer. Então, eu gostaria de frango e batatas. É isso que quer dizer. Aí a próxima frase aqui, ó. That sounds delicious. Presta atenção na pronúncia. Não é delicioso, é delicious. Tem que fazer esse sh, delicious. Certo? That é aquele. Veja só porque é importante você não bitolar em regra e no porquê de tudo. Sounds é soa. Delicious é, obviamente, delicioso. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, aquele soa delicioso. O que ele quis dizer aqui? Parece delicioso. That sounds, isso soa. O inglês ele fala isso. That sounds cool. Isso parece legal. That sounds boring. Boring é entediante. Isso parece entediante. Não é isso soa entediante. Mas eles falam dessa forma. That sounds delicious. Então, that sounds delicious parece delicioso. Próxima frase aqui, ó. So, are you planning on cooking it? Esse so é uma entrada na frase. Isso você só tem nos diálogos coloquiais. Você nunca vai escrever um texto dessa forma. Só que eu estou te treinando para você ouvir um diálogo e entender o que ele está sendo dito. Esse so significa então. Ou então, assim, da forma como a gente fala no Brasil aqui, pode ser aquele tipo. Vamos começar com então. Are you? A gente já viu que are you é uma pergunta para você. Are you? Você. Planning. Plan é planejar. Nesse caso, da mesma forma que a outra frase, pensando. Are you planning on? É você está pensando em. O em seria, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas seria como planning, você tem que planejar alguma coisa, é o objeto direto, alguma coisa assim, tá? Mas você não precisa saber disso. Are you planning on? Você está pensando em. Cook é cozinhar e it. Esse aqui é interessante, ó. Muito brasileiro comete esse erro. Se você está cozinhando algo. Então, cooking it. O que é o it? Se você voltar lá na frase, volta um pouquinho o vídeo aqui, você vai ver que é frango e batata. Esse é o it. It é o quê? É a coisa, entendeu? É um pronome, mas você tem que colocar nessa frase Are you planning on cooking it? Porque se eu falar Are you planning on cooking? Eu estou falando em geral. Você está planejando cozinhar? Você está pensando em cozinhar? Agora se eu falo Are you planning on cooking it? Eu estou me referindo ao objeto anterior, que é frango e batata, entendeu? Então, muito brasileiro esquece de colocar esse it. E é esses pequenos detalhes que te levam a um nível real de fluência. Então, are you planning on cooking it? Você está pensando em cozinhá-lo? Seria. Vamos para a próxima frase. I already told you. Already significa já. Já. I already. Eu já. Told. Told é to tell no passado. Veja só. A grande maioria dos cursos, eles te dão uma lista enorme de verbos com todas as declinações no passado, no presente, no futuro, como é que fica, past participle, um monte de nome, um monte de coisa. E não é assim que você precisa. A maneira certa de você aprender, principalmente esses conceitos de gramática, é você pegar um diálogo, igual eu fiz agora, e aí a palavra told, você vai procurar, você vai ver que é um verbo que está no passado. Told é disse. Disse no passado. Eu disse ontem, entendeu? Você não precisa saber no futuro agora, porque você não chegou nessa palavra ainda. Se um dia você precisar dela no futuro, ela vai aparecer para você. Então imagina, você tem dois estilos de estudo. O primeiro estilo de estudo da escola tradicional, ele vai te dar 50 verbos
Vai pedir para você ficar memorizando todos eles. Só que tudo fora de contexto, tudo fora de frase. O que acontece? Nossa mente esquece tudo. Então, como que você vai fazer? Você vai memorizar a frase I already told you. Eu já te disse. Então, I already told you é já te disse. Se um dia você precisar do verbo nadar, se um dia você precisar do verbo comer, se um dia você precisar do verbo trocar, você vai se deparar com ele e você vai aprender ele de uma maneira natural e não com tabela, preenchendo exercício. Não é assim que faz. Então vamos lá. É o primeiro verbo que a gente está vendo no passado. Então, told é to tell no passado. Tell é dizer. Então, I already told you. Eu já te disse. Eu já disse a você. É isso que ele quis dizer. I'm not cooking. I am. A gente já viu isso aqui. I am not, vou dizer. Eu não vou cozinhar. I'm not cooking. Quando ele fala dessa forma, é no futuro. Então, eu não vou cozinhar. Tonight é essa noite. A gente já viu várias vezes. Então, I already told you I'm not cooking tonight. Significa, eu já te disse que eu não vou cozinhar essa noite. Então, vamos para a próxima frase. I'll cook dinner. Mesma coisa, ó. A gente entrou no mesmo conceito da frase anterior. Toda vez que tem apóstrofe é porque tem uma contração. Contração é duas palavras que viram uma. Então, I'll, é assim que fala. I'll é I will. I will. I will é o futuro. Eu vou. Eu irei. Tá? I'll cook dinner. I'll é só o futuro. Aí você coloca um verbo e coloca a ação que você quer. I'll cook. Eu vou cozinhar. I cook é eu cozinho. I'll cook. I will cook é no futuro. Eu vou cozinhar. I'll cook dinner. Eu vou fazer a janta, ele está falando. E agora a última frase aqui, ó. I already know. Essa frase, se você prestou atenção e memorizou tudo que eu falei anteriormente, você vai entender. I a gente já viu. Eu. Already significa já. E to know significa saber. I already know. Eu já sei. Start cooking. Start é uma palavra fácil. A gente usa essa palavra em português em muitos usos. Start é começar. To start é começar. Então, start cooking é comece a cozinhar. I already know. Start cooking. Eu já sei. Comece a cozinhar. Esse foi o nosso diálogo. Agora eu te expliquei várias estruturas complexas de gramática, de pronúncia. Você viu como um nativo fala. Veja, a gente conseguiu ver passado, presente, condicional. A gente viu contrações, várias coisas que o método tradicional ele te dá em vários bloquinhos muito chatos e entediantes que você passa anos sem entender. Eu te falei de uma forma natural e assim, eu não espero que você memorize todos os conceitos que eu te disse agora, mas qual que é o método do Projeto Fluência? Você vai pincelando esses conhecimentos, então eu te falei um pouquinho do futuro hoje, aí amanhã você vê mais um pouquinho, depois outra semana você vê mais um pouquinho. Então você vai construindo todos os conhecimentos aos poucos. Ao invés de eu te dar 2 semanas de aula de futuro e depois nunca mais falar nada, você nunca mais usa esse futuro, não é assim que faz. Você tem que aprender de uma forma natural. Essa é a forma natural. Além disso, a gente viu as estruturas de pronúncia, principalmente I don't know e what are you planning on making? Acho que era essa frase. Então, assim, são estruturas complexas, mas que eu estou te ensinando como os nativos falam. Se você treinar como os nativos falam, você vai ser capaz de falar como os nativos falam e melhor, entender o que eles te falam. Aprender uma língua é como se fosse um jogo de futebol. Você tem que treinar para depois entrar em campo. É assim que funciona. Então agora a gente vai ouvir novamente o diálogo. Mesma coisa, põe o seu fone. Eu quero que você preste muita atenção no que está sendo dito. Pense em todas as palavras que a gente viu, em todas as estruturas. Eu quero que você feche o olho e tente compreender o máximo possível, ok? E depois a gente vai fazer a comparação daqueles números. Pensa o quanto você vai conseguir entender agora, tá certo? Vamos pro áudio. Are we going to have some dinner tonight? What are you planning on making? I'm not cooking dinner. The only way you're eating tonight is if you cook. I'm not sure what to cook for dinner.
I don't know. What do you want to eat? I have a taste for some chicken and potatoes. That sounds delicious. So are you planning on cooking it? I already told you that I'm not cooking tonight. I'll cook dinner. I already know. Start cooking. Bom, é isso. Eu espero que você tenha conseguido erguer esse número, ter uma compreensão muito maior. Então, vou dar um exemplo aqui. Você compreendeu 40% no começo e agora você aprendeu 60%, 70%. Qualquer coisa que você aprendeu a mais já é algo que você não sabia antes do começo dessa aula e agora você sabe. E é esse que é o método de aprendizagem natural. Você precisa fazer de uma forma leve e natural, aprendendo as palavras no dia a dia e não em aulas engessadas. É mais ou menos isso. Eu acabei de te dar um conhecimento para você ligar tudo isso daí e fazer a sinapse na sua cabeça para que você possa compreender isso daqui, certo? Agora, o que eu recomendo que você faça, e eu sempre fiz isso e dá muito certo. Agora a gente vai para a aula prática, uma aula extra, uma aula a mais. O que eu quero que você faça? Eu vou liberar aqui nos conteúdos o áudio e o texto dessa aula e eu quero que você estude da seguinte forma. Não precisa seguir muito a ferro e fogo que eu estou falando, mas eu quero que você vá alternando. O que eu quero dizer com isso? Ouve o áudio de novo. Ouve, só ouve. Faz a mesma coisa. Se livra das distrações, é um áudio curto, coloca seu fone e ouve ele. Lógico, você já ouviu a primeira vez, 2 vezes antes da aula. Ouviu mais uma agora, você vai ouvir mais uma sozinho, certo? Aí eu quero que você ouça de novo lendo o texto, só em inglês. Então você vai ouvir o texto e ler o texto em inglês. Depois eu quero que você ouça o texto e olhe para a tradução em português, para ver se você está entendendo alguma coisa. Depois eu quero que você deixe o áudio de lado e pegue os 2 textos em português e em inglês e vá comparando um com o outro para ver se tem alguma palavra que você não sabe, você tomar consciência do que você não sabe para você ir atrás desse conhecimento. Depois você faz de novo o áudio em inglês com o texto em inglês, porque agora você já viu a tradução em português e alguma coisinha que ficou para trás você já pegou. Por último, ouve de novo só o áudio em inglês e mais nada. Toda vez que você vai fazendo isso, você ganha 2 coisas. Primeiro, a cada vez que você ouve, você vai entendendo mais, vai entendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E outra coisa, através da repetição, os conceitos e os sons vão sendo meio que martelados na nossa cabeça. É assim que funciona. Então, essa é a forma que você vai fazer. Essa é a forma que você aprende uma língua. Você pega um conteúdo que você consiga trabalhar em cima dele, ouve bastante, faz esse trabalho alternando com português, inglês, vai chegar a um ponto que você não precisa mais do português, só inglês basta para você. Aí você faz uma com áudio e o texto, uma só com áudio, 2 só com áudio, você pode fazer no ritmo que você quiser. É assim que você vai estudar, tá certo? Pessoal, queria apresentar para vocês também, eu montei um curso com 5 módulos relacionado ao aprendizado de línguas, onde eu pego toda a experiência que eu tenho durante mais de 15 anos que eu estou aprendendo línguas. Eu já aprendi 6 línguas, a grande maioria delas eu aprendi sozinho, sem professor, sem curso, sem livro, só fazendo a forma com as técnicas que eu tenho dentro de mim, que eu aprendi ao longo desse tempo e que algumas delas eu passei aqui para vocês, mas tem mais uma infinidade de técnicas de aprendizagem, ferramenta de memorização que eu posso passar para você. Eu montei um curso e esse curso assim tá magnífico, tá sensacional e eu queria que todo mundo tivesse acesso a esse curso. Eu queria ter acesso a esse curso lá atrás quando eu fui aprender inglês e certamente é a melhor forma de aprender qualquer língua. Se você fizer uso dessas técnicas que eu tenho e coloquei dentro desse pacote de treinamento, você vai ser capaz de atingir a fluência e conversar com um nativo em menos de 1 ano. Então, na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre isso, mais detalhes sobre o treinamento, como é que ele funciona, para quem que é, para quem que não é. Agora vamos fazer uma recapitulação. Então, na primeira aula da Semana da Mente Poliglota, eu expliquei para você o que é o método tradicional, que é o que as escolas de idiomas usam, e quais são os erros desse método. Então, o que você pode fazer para poder evitar esses erros e aprender de uma forma muito mais natural. Na segunda aula, eu mostrei para você o método do input. Mostrei na teoria como é que faz para você ter uma inundação do seu cérebro com muito conteúdo nessa língua que você quer aprender. Aqui, na terceira aula, que é a aula de hoje, a gente fez uma aula prática da inundação, ou seja, eu coloquei o conteúdo para você
da forma como deve ser estudado e expliquei cada uma das estruturas para você. Agora eu quero pedir uma coisa para você. Deixa aqui nos comentários para mim, lembra que eu pedi para você falar o quanto você tinha de compreensão e o quanto você tem de compreensão agora desse texto, desse áudio que eu coloquei aqui. Então me fala, no começo eu tinha tanto, depois da aula eu consegui entender e agora eu tenho tanto. Ou então, se você quiser já completar o seu estudo com a aula extra, faz da forma que eu falei para você, vai estudando e você fala assim, olha, no começo eu tinha tanto, depois da aula e mais o meu aprendizado, eu cheguei a 90% de compreensão. Pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje, muito obrigado por ter assistido essa aula e eu vejo você na aula 4, que é onde eu vou dar mais informações sobre o treinamento. Fique ligado, obrigado.